Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, mais uma vez, sabendo que o Senhor é um Deus que tem falado aos nossos corações, o Senhor tem cuidado das nossas vidas, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem manifestado cura e restauração nas pessoas. Nós queremos pedir a Ti, Deus, que o Senhor nos encha do Teu conhecimento, da Tua vontade, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê entendimento espiritual. Deus, que nós possamos viver de modo digno do Teu Evangelho, que nós possamos viver, Senhor, para agradar os Teus olhos e agradar o Teu coração. Frutifica, Deus, o fruto do Espírito do Senhor em nossos corações. Queremos crescer no conhecimento da Palavra, queremos crescer em Ti, Jesus. Queremos ser fortalecidos no Teu amor e na Tua graça. Oh, Jesus, nos ajuda a ser mais perseverantes na Tua graça e no Teu amor. Eu oro, Deus, para que o Senhor nos dê paciência para suportar as dificuldades, para lidar com as situações difíceis da nossa vida, Pai, e que nós tenhamos um coração sempre agradecido, Pai. Sempre agradecido, Pai. Obrigado, Deus, pelo ordinário, Pai. Obrigado pelo simples, Pai. Obrigado pelo ar que nós respiramos. Obrigado pelo sol que nasce a cada manhã. Obrigado pela nossa saúde, Deus. Obrigado porque nós temos um lugar para morar. Obrigado porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades, Pai. Muito obrigado, Deus, pela Tua presença. Que o Teu Espírito Santo esteja conosco nessa jornada, nessa caminhada, pela Tua palavra, Pai. Que nós possamos conhecer mais de Ti, armazenar todas essas informações, não só no intelecto, mas no nosso coração, na nossa mente, Pai. E possamos colocar tudo que aprendemos em prática e viver Cristo aqui na terra, Senhor. Porque viver é Cristo
e morrer é lucro, Pai. Confiamos em Ti e deixamos as nossas vidas nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, nós já estamos em Colossenses e o livro de Colossenses, eu gosto muito do livro de Colossenses. Ele é muito prático, ele é muito espiritual e profundo ao mesmo tempo, e ele é muito teológico, né? Vamos começar na introdução do Colossenses, do livro da carta de Colossenses. Colossenses foi escrito a Colossos, que é uma cidade da Frígia, às margens do rio Lico, a 170 quilômetros de Éfeso. Então, assim, hoje 170 quilômetros é uma hora e meia daqui, 2 horas de carro, né? Você chega lá em 170 quilômetros, você chega em 2 horas fácil. Agora, nessa época, imagina andar 170 quilômetros, né? Então, assim, tem uma caminhada que eu fazia lá com o meu pastor lá da igreja coreana. A gente andava 45 quilômetros por dia, né? Então, se você for pensar que andando numa marcha assim boa, 45 quilômetros por dia, imagino que uns 4 dias para chegar em Éfeso, né? Numa caminhada a pé, que naquela época não tinha muito meio de transporte, né? E também a terra devia ser bem acidentada, né? Não era um negócio simples. Então, assim, o que a gente sabe Colossos, no mapa, ficava perto de Éfeso, né? Mas o Colossos ficava na cidade de Frígia, que era uma província romana na Ásia, e também engloba o que hoje a gente chama de Turquia. Então, veja bem, né, pessoal? A Turquia engloba Éfeso, engloba Colossos, engloba Filipos, né? Então a Turquia ela é razoavelmente grande hoje, para você pensar que tudo isso está lá na Turquia, né? Então a cidade de Colossos era uma cidade bastante próspera, tinha uma população essencialmente de gentios, mas tinha uma colônia grande de judeus. Não era que nem Filipos, lembra que eu falei que Filipos, a colônia era tão pequena que mal conseguia formar uma sinagoga. Mas em Colossos não, lá tinha uma colônia de judeus grande. E a igreja que foi plantada em Colossos, ela era uma igreja mista, né? Tinha gentios e tinha judeus. Então, na parte de heresia também tinha heresia dos gentios e heresias dos judeus, né? As heresias dos judeus eram mais aquelas que a gente está acostumado a ler, que é a questão do legalismo, né? Do judaizante, do proselitismo, né? E a heresia dos gentios já era mais em relação ao misticismo pagão, né? Então, assim, exagerar demais nas experiências espirituais, né? Então, assim, os gentios, eles pendiam para esse lado, né? Então, na verdade, a gente vê que assim, se a gente não tomar cuidado e não estiver firme na palavra, a chance da gente criar uma heresia é muito grande, né? Então, assim, é importante a gente ter bastante conhecimento da palavra. A igreja de Colossos, ela foi estabelecida durante os 3 anos de Paulo em Éfeso. Mas algo muito interessante nos comentários é que Paulo nunca foi para Colossos, né? Então, assim, Paulo escreve a carta para Colossos, mas Paulo nunca foi para Colossos. Paulo não fundou a igreja de Colossos. Quem fundou a igreja de Colossos foi um cara chamado Epáfra, né? E esse Epáfra é que foi o fundador da igreja de Colosso, né? Provavelmente Epáfra deve ter passado um tempo na escola de discipulado que o Paulo formou em Éfeso, né? Ele foi treinado e de lá ele foi para Colosso, e lá em Colosso ele plantou a igreja de Colosso. Os problemas lá da igreja de Colosso, em especial, são 3, né? Um dos mais graves problemas heréticos dessa igreja era a questão do gnosticismo.
E o gnosticismo vai ser muito falado, pessoal. O Paulo, ele combate muito essa questão do gnosticismo. A gente precisa basicamente, a gente precisa conhecer o gnosticismo, porque para a gente poder se defender contra ele. O gnosticismo, a gente vai falar mais para frente, mas basicamente o gnosticismo, ele entende que Deus é bom e que a matéria é má. Então, de uma certa maneira, o nosso corpo é mau e Deus é bom. Então, assim, valoriza o espírito e desvaloriza a parte física, né? E que é um problema muito grave. Por quê? Porque senão, você já viu algumas seitas que eles ficam dando chicotada neles mesmos? Essas pessoas que chicoteiam a si mesmos, elas são inconscientemente, elas são adeptas à filosofia gnosticista, né? Por quê? Porque elas entendem que o corpo é mau e só o espírito é bom. Então eu digo para vocês, algumas pessoas que maltratam o seu corpo, algumas pessoas que trabalham exageradamente sem descansar, tem um pouco de gnosticismo nessa parada, você entende? Porque eles não estão nem aí com o corpo e estão falando assim, não, o importante é o espiritual, o importante é o estar bem com Deus. Não preciso nem ir na igreja, mas o importante é eu estar bem com Deus. Você entende que muitas vezes, muitas pessoas, elas têm esse tipo de conceito que não é diretamente o conceito gnóstico, mas é uma linha interna dentro do gnóstico. Quando você desvaloriza o material, o corpo, e você valoriza só o espírito. Uma outra coisa do gnosticismo que é muito importante a gente entender é que no gnosticismo Jesus é apenas um em várias encarnações de Deus. Então, assim, como a matéria é má, né, o gnosticismo deve pensar assim, poxa, como que um Deus pode habitar numa carne dessa? Então Jesus não é Deus, ele não pode ter sido Deus aqui na Terra, porque a carne ela é má, então o Deus não iria habitar numa carne má. Então, de uma certa maneira, Deus ele incorpora em algumas pessoas para que Deus aparecesse no meio da cultura das pessoas para entender Deus. Então os gnostas, eles tinham essa mentalidade que Jesus não era Deus. Então Paulo, ele rebate muito na carta de Colossos, declarando a identidade divina do nosso Senhor Jesus Cristo. Um outro problema do gnosticismo também é que era necessário mais que a Bíblia para a salvação. Ou seja, a gente cria outras regras, outras leis para poder receber a salvação. O gnosticismo, ele cria essas novas leis para poder receber a salvação em Cristo Jesus. Então esse é o problema do gnosticismo. Um outro problema que Paulo enfrenta aqui na carta de Colossenses é o legalismo. Legalismo judaico, né? Os judeus, eles eram muito legalistas por conta de entender que a sua salvação ela viria por meio da lei. E nós precisamos entender que Jesus Cristo, ele vem trazer uma nova lei. A lei que existiu não é ruim, a lei mosaica não é ruim, mas a lei mosaica ela é incompleta. Porque na lei mosaica não entra a graça, né? Você precisava cumprir as leis para que você pudesse estabelecer a sua salvação em Cristo Jesus. Então, os judaizantes, eles trabalhavam muito essa questão das festas, dos sábados, da circuncisão, mas eram tudo formas extremamente religiosas e legalistas, não era algo que vinha diretamente do coração das pessoas. Né? Então, esse era um problema. E o terceiro grande problema para resolver na carta de Colossenses é o paganismo. Né? Paganismo seria o misticismo pagão. Então, assim, muitas vezes a gente traz da nossa cultura, né, uma cultura já existente. O evangelho entra nessa cultura. E aí, nessa cultura, eles pegam aquele costume pagão que eles tinham e transformam em algo, só põe Jesus no meio para falar que é uma cultura, uma tradição da igreja. Né? Então, vou dar um exemplo básico. Né? Os coreanos, né? Antes de conhecer a Jesus, no seu paganismo, na sua cultura shintoísta e budista, sei lá, que eles tinham lá na Coreia, eles, no seu misticismo pagão,
eles acordavam de madrugada para fazer ofertas e orações para o Deus deles, para que eles pudessem receber a proteção desse Deus por mais um dia. A proteção desse Deus só durava um dia. Então o que acontecia? Todas as madrugadas eles acordavam para orar por proteção para sua família, para sua pessoa, nas madrugadas. E olha só que interessante, quando o evangelho entrou na Coreia, né, eles falaram, nossa, se Jesus ele ora de madrugada. Nossa, que legal! Vamos criar a oração na madrugada. E aí eles começaram a orar de madrugada. É claro, pessoal, eu não estou generalizando, falando que orar de madrugada é do diabo. Não tô exagerando, não estou falando isso. Mas eu estou falando que existe muito da cultura dos coreanos de que eu preciso orar de madrugada para que esse Deus me proteja nesse dia, para que eu possa pagar o meu sacrifício para esse Deus, e aí eu pagando o meu sacrifício, ele tem a obrigação de me proteger durante esse dia. Você entende, pessoal? Mas assim, esse é o lado negativo desse proselitismo religioso, de tentar transformar a cultura pagã numa cultura cristã. Né? Então, assim, eu não estou falando que toda reunião de oração da madrugada é coisa do diabo. Não estou falando. Eu pratiquei a reunião de oração da madrugada por 20 anos. Por 20 anos eu fui na igreja às 5:30 da manhã para orar e buscar Deus em primeiro lugar na minha vida. Você pode fazer isso de uma maneira correta, de uma maneira com princípios bíblicos. Eu nunca considerei a minha oração da madrugada como um sacrifício que Deus teria que pagar para mim aquilo que eu paguei para Ele. Você entende? É a grande problemática que eu falo para vocês do jejum, né? Algumas pessoas fazem jejum por um propósito. Então, por exemplo, eu quero fazer um jejum para minha filha entrar no vestibular. Aí eu faço um jejum para minha filha entrar no vestibular. Aí, porque eu fiz um jejum de 40 dias para minha filha passar no vestibular, Deus, eu coloco na minha cabeça assim, Deus é obrigado a fazer a minha filha entrar numa faculdade porque eu me sacrifiquei, porque eu paguei por isso. Agora eu quero dizer para você que isso está errado, né? A gente não faz jejum para pagar alguma coisa para Deus ser obrigado a cumprir uma coisa que a gente está pedindo. Quem é Deus aqui? É você ou é Ele? Não é verdade? Foi Ele que pagou por nós. É Ele que tem todo o conhecimento e tem todo o poder. O que eu posso fazer é orar e buscar o Senhor e pedir e expressar aquilo que está no meu coração e falar para Deus fazer a vontade dEle. Eu posso orar pela minha filha que vai fazer vestibular? Claro que posso e devo. E devo interceder pela vida dela. Mas eu não posso pagar um sacrifício para que Deus me gere uma bênção. É isso que está errado em relação ao paganismo. Toda religião, sem ser o cristianismo, ela é baseada no pagamento de sacrifícios para você receber bênçãos. A única religião que prega a graça somos nós, os evangélicos. O que você precisa para receber a salvação? Crer no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Você entende? Então, assim, a nossa fé se baseia na graça e não no cumprimento de alguma coisa aqui na terra. Então, esse é um problema que Paulo vai trabalhar na carta de Colossenses. Aí tem esse tal de Epáfras, que ele preocupado com esses 3 problemas heréticos, ele viajou para Roma para conversar com Paulo na prisão. Quero só ressaltar para vocês que a gente tem uma imagem de prisão do Carandiru, né? Essa imagem de presídio, né? Que o cara fica lá na cela, que não dá para entrar. Eu queria dizer para vocês que a prisão de Roma era que nem prisão de político hoje, né? É prisão domiciliar. O cara só não pode sair da casa dele, mas ele pode receber visitas, né? Então Paulo, de uma certa maneira, ele tinha que, mesmo estando preso, ele precisava pagar uma casa para alugar, ele precisava pagar seu próprio alimento para comer, e assim, ele não podia sair de casa, né? Então era uma coisa muito esquisita. Então, assim, por isso que eu penso, né, a igreja de Filipos, a igreja da Macedônia, sustentou Paulo durante a prisão, pagando
a moradia, a alimentação dele, mandando o Epafrodito lá para que ele pudesse servir Paulo, né? E aí eu penso que é por isso que o Epáfras aqui de Colossos, ele pôde ir até Roma e conversar e orar junto com Paulo para poder receber as instruções de como lidar com essas situações. E é interessante, né, pessoal, a gente entender que Epáfras, apesar dele ser cristão, apesar dele ser o plantador dessa igreja, ele tinha um líder, ele tinha alguém a quem pedir socorro, ele tinha alguém para falar assim, eu não estou conseguindo lidar com isso, será que você pode me ajudar? E eu creio que na nossa vida nós precisamos ter esse tipo de pessoas que sempre nos apoiam, nos ajudam nas dificuldades, em tirar nossas dúvidas, em ajudar a gente como lidar com situações difíceis, como lidar com irmãos difíceis na igreja, como lidar com problemas cabeludos na igreja, né? E eu acho interessante a gente ter essa dinâmica, né, de amizade ministerial, né? Então essa carta de Colossenses é a terceira carta da prisão. Paulo escreveu a carta de Colossenses na prisão e ela é levada por Tíquico junto com Onésimo, e esse Onésimo era um escravo fugitivo de Filemon. Inclusive o Onésimo leva uma carta para Filemon, para que Filemon, através do conselho de Paulo, reaceite o Onésimo como seu escravo. A gente vai falar um pouquinho desse escravo daqui a pouco, tá? Para você entender melhor o que acontece aqui, né? Poxa, então Paulo ele era a favor do escravismo, né? Ele era escravocrata, né? Não, calma que a gente já vai ver essa questão daqui a pouco, tá? Então, temas teológicos da carta de Colossenses são muito interessantes, pessoal. Muito importantes. Ressalto aqui pelo menos 6 temas teológicos importantíssimos na carta de Colossenses. Primeiro, ele vai falar sobre a divindade de Cristo, rebatendo a essas ideias gnósticas, né? O capítulo 1, versículo 15 a 20, e o capítulo 2, de 2 a 10, trabalha essa questão da divindade de Cristo. A reconciliação, ele vai falar do capítulo 1, 20 a 23. A redenção, ele vai falar do capítulo 1, 13 e 14, 2, 13 e 14 e 3, 9 a 11. Ele vai falar sobre a eleição no capítulo 3, versículo 12. Ele vai falar sobre o perdão no capítulo 3, versículo 13. E ele vai falar sobre a natureza da igreja do capítulo 1, versículo 18. E capítulo 1, versículo 24 e 25, tá? Eu falei bem rápido, mas como está gravado, depois você volta e pega todas essas referências. Se você quiser abrir e fazer um estudo de cada uma delas, em cima de Colossenses, você pode também, que eu acho muito interessante. Eu já fiz e achei muito legal. Então você pega, por exemplo, a eleição, Colossenses 3,12. Aí você escreve esse versículo e começa a procurar outros textos da Bíblia e fazer uma pesquisa de como que a Bíblia enxerga essa questão da eleição, né, a predestinação, como que a Bíblia fala sobre isso. Vamos lá. O esboço da carta de Colossenses é dividido em apenas 3 partes. Primeiro ele vai falar sobre os assuntos pessoais, depois ele vai colocar exortações práticas, aliás, instruções doutrinárias, né, que vai do capítulo 1:15 até o 2:23, e depois ele termina com exortações práticas do capítulo 3:1 até o capítulo 4:18 final, né? Essas são as 3 partes de Colossenses. E aí agora a gente vai entrar em Colossenses, na primeira parte de Colossenses, que são os assuntos pessoais. Hoje, pessoal, eu vou usar um pouco da Bíblia, a mensagem, para deixar algumas coisas mais claras, que vai ser bem interessante a gente usar essa Bíblia, a mensagem. Se você tem ela aí, já deixa ela meio aberta, que ela vai ajudar a gente a ler alguns textos bem interessantes aqui na devocional de hoje, tá? Bom, o texto começa com a saudação. Paulo começa no versículo 1 e 2, a saudação diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, do nosso Pai e do Senhor
Jesus Cristo. Então, sempre falo para vocês, a saudação, ela determina a convicção do escritor, ela define para quem essa carta está sendo escrita, que são os santos fiéis irmãos em Cristo. Santos não no sentido católico de uma pessoa beatizada, mas santos no significado literal da palavra, que é aqueles que foram separados pela graça do amor de Deus, que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, e eles chamam de fiéis, né? Fiéis no sentido de que essas pessoas elas têm um comprometimento com o Evangelho e com Jesus Cristo. E ele sempre cumprimenta dessa maneira, a graça e a paz. Eu não sei se você já prestou atenção, mas assim, é muito interessante essa questão da graça e a paz, né? Paulo, ele sempre cumprimenta as pessoas com graça e paz. Por quê? Porque a graça determina muito de quem nós somos e a paz é algo que é extremamente necessário para guiar as nossas vidas, para sintonizar as nossas vidas em Cristo Jesus. Então, por exemplo, quando você vai para Colossenses capítulo 3, versículo 15, ele diz assim, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Quando a paz de Cristo é o juiz em seu coração, ou é o árbitro em seu coração, a palavra diz que a paz é aquilo que nos endireita, a paz é aquilo que nos ajuda a identificar o bom do melhor, a paz é aquilo que nos direciona para fazer a vontade de Deus. Você entende? Porque você vai fazer uma coisa, quando você não sente paz, você precisa dar uma reavaliada. Agora, eu estou fazendo uma coisa, parece estranho, mas eu sinto paz no meu coração, beleza, você está na vontade do Pai, você está na vontade de Deus. Você entende? Então, assim, quando a gente fala de paz, quando Paulo fala de paz, ele fala, eu quero que vocês estejam sintonizados em Deus. A Bíblia Mensagem, no capítulo 3, versículo 15, ela fala sobre a sintonia, ela não fala sobre árbitro. Ela fala assim, que a paz de Cristo guarde vocês em sintonia uns com os outros. Então essa paz é algo que nos conecta aos nossos irmãos. É algo que nos conecta às pessoas. E se a paz me conecta a alguém, eu vou cumprimentar esse alguém com essa paz. Entendeu? Que a paz de Cristo esteja com vocês. É por isso que os pentecostais, os assembleianos, sempre cumprimentam uns aos outros com a paz no Senhor, né? A paz no Senhor, a paz do Senhor. A paz é aquilo que nos conecta. Então, se eu te cumprimento com essa paz, é porque você faz parte da minha família e eu estou conectado com você. Essa paz me sintoniza com Deus, me sintoniza com você. E essa paz resume o amar a Deus com toda a sua força, entendimento e razão e amar ao seu próximo como a ti mesmo, né? E aí não pode deixar de falar da graça, porque a graça nós somos salvos pela graça, né? Ninguém aqui tem alguma coisa que faça você merecer uma salvação, mas essa salvação que nós temos, ela vem do nosso Deus e Pai, que é dada pela graça, a salvação que é dada pela graça de Deus. Então por isso que Paulo sempre cumprimenta as pessoas com a graça e a paz. E aí vem uma segunda parte dentro desse primeiro bloco, que vai do versículo 3 até o versículo 8, que fala sobre as ações de graça de Paulo, ou seja, os agradecimentos de Paulo. Então, veja bem, é interessante como Paulo, nas cartas, ele começa com uma saudação, e depois a primeira coisa que ele faz, depois de cumprimentar as pessoas, agradecimento. É por isso que na nossa Inc, a gente sempre tem uma rodada de agradecimento. Nós precisamos sempre ter algo para agradecer ao Senhor, né? Então, quando você tem um agradecimento, você pode agradecer ao Senhor por alguma coisa, naturalmente você começa bem o dia. Você abre a porta do seu coração para que Deus possa entrar e ter um relacionamento bom com Deus. A entrada, né, do relacionamento com Deus é o agradecimento. Então, por isso Paulo ele diz assim, sempre agradecemos a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês.
por todo mundo, esse evangelho vai frutificando, crescendo, como também ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e pedir. Até o versículo 8, então, a gente tem o agradecimento de Paulo, né? Então ele agradece pela fé que eles têm, pela esperança reservada, pelo evangelho que chegou até eles, porque eles ouviram e entenderam a graça, e ele faz uma oração especial por esse Epáfras, né? Que é o fundador da igreja de Colossos, né? E eu vejo que Paulo, ele honra a liderança local. E é muito interessante, né, pessoal? Paulo poderia se colocar aqui como o maioral, como o cara que conhece todas as coisas, que determina todas as coisas, né? Porque ele tem o dom do apostolado, ele tem a capacidade, e ele é o chamado de pregar aos gentios, né? Mas assim, mesmo assim, Paulo ele ressalta o agradecimento a Epáfras, para que esse Epáfras também, que as pessoas vejam que o Epáfras é um líder e que as pessoas vejam que elas precisam se submeter à liderança do Epáfras, que é um homem de Deus para essa igreja, né? E aí, o versículo 9 vem a oração de Paulo, né? E do versículo 9 até o versículo 14, Paulo faz uma oração de petição. E eu queria dizer para vocês, nas nossas orações, nós temos alguns tipos diferentes de oração, né? Quando a gente fala de oração, a gente engloba um monte de coisa, mas, por exemplo, a oração, ela pode ser uma oração de ação de graças, uma oração de agradecimento, ela pode ser uma oração intercessória, quando a gente ora para que por pessoas doentes, por pessoas em situações difíceis, em situações de calamidade, a oração de intercessão. Você tem a oração de louvor, que você faz uma oração só para engrandecer o nome de Deus, adorando a Deus na sua oração. Você tem a oração de petição, que é essa oração que Paulo está fazendo agora. É uma oração que Paulo ele pede pelas pessoas. E eu colocaria uma quinta oração, que seria a oração de batalha espiritual. Que nas nossas orações também a gente tem essa questão da batalha espiritual. Quando a gente lê o Efésios capítulo 6, da armadura de Deus, ele termina falando assim, com toda oração e súplica, né? Ou seja, a oração também faz parte da batalha espiritual. Mas essa oração agora, do versículo 9 ao 14, é uma oração de petição. E ele pede algumas coisas aqui. Ele pede que as pessoas sejam cheias do conhecimento da vontade de Deus, que as pessoas sejam cheias da sabedoria, que as pessoas sejam cheias do entendimento espiritual. E eu queria primeiro trazer esses três, para a gente ver uma diferençazinha básica sobre essas três coisas. Primeiro, ele fala para a gente conhecer a vontade de Deus. Como que a gente conhece a vontade de Deus? Quando a gente está sintonizado em Deus, quando a gente está buscando a Deus. Quando o Espírito Santo habita no nosso coração, para a gente saber qual é a vontade de Deus. Quer saber qual que é a perfeita e agradável vontade de Deus? Romanos capítulo 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Não se amoldem a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para poder experimentar a perfeita e agradável vontade de Deus. Então é importante que você entenda Romanos capítulo 12, 1 e 2, para você entender que Paulo está orando para que nós, sendo transformados, não nos amoldando a este século, nós possamos viver e conhecer a vontade de Deus nas nossas vidas. A segunda coisa que ele pede é sabedoria. E eu quero dizer para vocês que sabedoria não é estudar na USP, não ter uma intelectualidade alta. Sabedoria não é. Sabedoria é acumular e organizar
a palavra de Deus e conseguir aplicar essa palavra com esse acúmulo de informação da palavra de Deus e organizar essa palavra de Deus para transmitir essa palavra de Deus através de ações, através de decisões, através de conversas, através de várias coisas. A sabedoria, então, é algo que sobressai a informação, né? A sabedoria e o conhecimento são duas coisas diferentes, porque você pode conhecer todas as coisas, mas se você não souber aplicar elas, não vai ter sabedoria em cima disso, né? Então Paulo ele ora para que cada um de nós tenhamos essa sabedoria. Terceira coisa que Paulo fala é o entendimento espiritual. Então o que adianta você ser conhecedor da palavra de Deus e não ter um entendimento espiritual? A gente não pode ter, olha, presta atenção, pessoal, entendimento espiritual é diferente de especulação espiritual. Às vezes as coisas, a especulação é aquilo que sai da nossa mente fértil, entendeu? Vocês sabem que o fertilizante é feito do quê, né? Então, uma mente fértil é uma mente que produz coisas esquisitas, né? Então a gente tem que tomar cuidado com a mente fértil, né? Tem vários filmes que você assiste por aí que na verdade é fruto de mente fértil, né? É tanta imaginação, especulação, tanta imaginação que eles transformam aquilo num filme sem pé nem cabeça, né? Mas a gente não está falando de especulação, a gente está falando de entendimento. Então o entendimento vai ser o quê? O conhecimento da vontade de Deus aplicado com a sabedoria, transformado em uma intelectualidade espiritual para entender as coisas espirituais de Deus nas nossas vidas. Vou dar um exemplo para vocês. O entendimento espiritual é algo que Jesus utilizava em suas parábolas, né? Então, assim, quando Jesus contava uma parábola, tinha gente que não entendia. E tinha gente que, nossa, era tocado com aquela palavra. As pessoas que são tocadas pelas parábolas de Jesus é porque elas têm entendimento espiritual. Porque aquelas pessoas que não entendiam a parábola olhavam e falavam assim: meu, esse cara tá viajando, esse cara nem sabe o que ele tá falando, você entende? Então, assim, esse entendimento espiritual é algo que a gente precisa aplicar nas nossas vidas e é algo que Paulo está orando por nós. Fala assim: olha, eu oro para que os irmãos da minha igreja tenham entendimento espiritual. A terceira coisa que ele fala, ele pede para viver de modo digno do evangelho. Nós precisamos viver de maneira digna do evangelho. Isso, na verdade, são os nossos testemunhos. Como que nós vivemos Jesus Cristo aqui na terra. Como nós expressamos o nosso Deus aqui na terra. Né? Depois ele fala que nós, para os irmãos de Colosso, para eles viverem agradando a Deus, para eles frutificarem em obras, para eles crescerem no conhecimento de Deus, para eles se fortalecerem no amor, para eles serem perseverantes, para eles terem paciência, para eles terem um coração grato, com ações de graça, para com todas as coisas ordinárias e extraordinárias que Deus dá para nós. É interessante, né, pessoal, que a gente costuma agradecer o extraordinário, né? Nossa, Deus curou! Uau, obrigado, Jesus! Nossa, fui promovido! Uau, obrigado, Senhor Jesus! Mas a gente esquece de agradecer o ordinário, né? A gente esquece de agradecer o pão nosso de cada dia, a gente esquece de agradecer o ar que a gente respira, aí esquece de agradecer a nossa saúde, a nossa casa, a nossa cama, né? Sabe, agradecer porque a gente tem braço, perna, olho, que a gente enxerga. Você entende, pessoal? A gente muitas vezes agradece só o extraordinário, mas a gente precisa saber agradecer também o ordinário. Por isso que quando você vai numa INC e você fala assim, vamos fazer uma rodada de agradecimento, é impossível alguém falar assim, eu não tenho nada para agradecer. Desculpa te falar, mas é impossível você falar, não tenho nada para agradecer a Deus. Como assim eu não tenho nada para agradecer a Deus, né? É só de você olhar para a pessoa já tem coisas para agradecer. Então a gente tem que ter esse coração grato. E tudo isso, né, todo esse pedido de Paulo a respeito da igreja de Colossos é por quê, pessoal? Por causa do versículo 13.
Pessoal, a chave de tudo é o versículo 13. Versículo 13 diz o quê? Ele diz assim, calma aí, onde eu tô? Aqui. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. É por isso que eu estou pedindo tudo isso. É por isso que eu estou pedindo para que as pessoas sejam cheias do conhecimento de Deus, sabedoria, entendimento, viver de modo digno, agradar sempre a Deus, frutificar em obras, crescer no conhecimento, fortalecer em amor, ter perseverança, paciência e gratidão. É porque o meu Deus, ele me resgatou do império das trevas e me transportou para o reino do seu Filho amado, no qual temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, né, pessoal? Então esse é um versículo daqueles bons para colocar na geladeira, né? Então assim, quer decorar um versículo? Esse aqui é top, né? Vai lá, anota ele, porque ele é a razão da nossa existência, a razão da nossa fé em Cristo Jesus, a razão do porquê que nós buscamos a Ele com todas as nossas forças, porque Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, no qual temos a redenção, o perdão dos nossos pecados. Então esse é um versículo bom para botar na geladeira para a gente poder aprender. E aí então ele começa com uma parte importantíssima desse livro, que é, ele vai falar sobre a divindade de Cristo a partir do versículo 15. Lembrando que eu falei para vocês que existia uma heresia que falava que não, que dentro dessas linhas filosóficas, eles não reconheciam a divindade do Senhor Jesus. Eles não reconheciam que Jesus era 100% Deus, que ele era 100% homem. E eu vou dizer para vocês, existe uma filosofia chamada arianismo. O arianismo é uma filosofia que fala que Jesus Cristo não é Deus. E eu vou trazer aqui duas religiões, duas seitas, para nós a gente chama de seitas, que declaram a não divindade de Jesus Cristo. Pessoal, duas importantíssimas para os nossos dias a dias. Primeiro, o espiritismo, tá? O espiritismo, eu vou falar para vocês, eu até coloquei aqui, depois eu até passo para vocês. Mas o espiritismo, onde que eu tô? O espiritismo, ele declara o seguinte, que Jesus é um modelo de ser humano mais perfeito que Deus já ofereceu para servir de guia, e que Jesus constitui... calma aí, onde eu tá? Então o Espiritismo fala que Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar. Eles não reconhecem Jesus como Senhor, como Salvador, como Deus. Agora, outro crítico é o testemunho de Jeová. Presta atenção no que o testemunho de Jeová. Se fala assim, para o testemunho de Jeová, testemunho de Jeová, você acredita em Jesus? E aí eu vou dizer para vocês, até o diabo crê em Jesus, né? Mas assim, crê de uma forma errada, né? Então olha só a posição dos testemunhos de Jeová. Eles dizem assim, sim, nós acreditamos em Jesus, que disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Temos fé que esse Jesus deixou o céu para vir na terra e sacrificar a sua vida humana e perfeita para nos resgatar. A sua morte e ressurreição abriram caminho para que as pessoas exercessem fé e recebessem vida eterna, e também acreditamos que Jesus já está governando como rei no reino celestial de Deus, que em breve trará paz a toda a terra. Olha só, agora que vem a bronca. Mas ele diz assim, mas, ao mesmo tempo, acreditamos no que Jesus disse. O Pai é maior que eu, em João 14, 28. Eles apoiam João 14, 28. E por isso não adoramos a Jesus e nem acreditamos que ele é Deus Todo-Poderoso. Pessoal, aqui já me separa do testemunho de Jeová. Isso aqui me separa do testemunho de Jeová. Eu não posso... Então, assim, toda vez que você vê um videozinho
uma frase bonita no YouTube, no Google, pessoal, nas imagens, se tiver escrito JW, se tiver escrito JW, presta atenção, pessoal. JW em inglês significa Jehovah Witnesses, que é testemunho de Jeová. E eles são meio malandros, pessoal, porque assim, para eles ganharem visualização, eles não colocam testemunha de Jeová, eles colocam JW, porque o brasileiro não sabe falar inglês. E se o brasileiro não sabe falar inglês, ele vai ler uma frase bonita e vai falar, nossa, que legal, vou passar para o pessoal da minha igreja. Mas sempre que tiver JW, não presta muita atenção no que está falando, porque pode ser palavras bonitas, e aí o cara vai falar assim, nossa, que legal, de onde veio essa palavra? Aí ele vai para o site do JW, e ele entra no JW, e lá no JW ele começa a te ensinar, e começa a desviar você da verdade de que Jesus Cristo é Deus, é Senhor, é 100% Deus, e nós precisamos adorá-lo. Porque para eles, para os testemunhas de Jeová, assim, eles deixam bem claro, nós acreditamos que Jesus, ele é esse cara especial, mas nós não acreditamos, não adoramos a Jesus e nós não acreditamos que ele é Deus. Olha só essa declaração. E é interessante, né, pessoal? Você pergunta para o testemunho de Jeová assim, você acredita em Jesus? Ele começa a falar várias coisas, que Jesus é o caminho, a verdade, que ele é o sacrifício, que ele é a ressurreição, tudo. Aí lá com aquelas letras pequenininhas, eles escrevem assim, nós não adoramos esse Jesus e para nós ele não é Deus. Eles não falam isso alto, sabe por quê? Porque isso vai separar eles da grande massa, maioria das pessoas que estão entendendo o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Né? Então é um perigo muito grande que nós temos na nossa vida de cair nessa ladainha do diabo, que é de não reconhecer Jesus como o Senhor das nossas vidas. E aqui nesse texto ele vai declarar, pessoal, vamos lá para esse texto que ele é muito importante. Versículo 15 diz assim, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então esse primeiro bloco vai trabalhar essa questão, nele tudo subsiste, ou seja, todas as coisas nesse mundo só existem porque elas subsistem em Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o Deus criador dos céus e da terra. Jesus Cristo é o Deus que formou todas as coisas. Jesus Cristo é o Deus soberano sobre toda a terra. É o Deus eterno e que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pensamos e sonhamos, porque nele subsiste todas as coisas, ou seja, todas as coisas só existem porque ele existe. Você não pode deixar, você não pode perder isso da sua cabeça. Porque quando um testemunho de Jeová bater na sua porta, e os testemunhos de Jeová, pessoal, eles batem na sua porta, sabe quando? No domingo de manhã, sabe por quê? Porque eles sabem que os que estão domingo de manhã em casa não foram para a igreja evangélica. Isso é muito importante, pessoal. Se você não foi para a igreja evangélica, então você é um campo missionário para o testemunho de Jeová. Porque eles querem pegar essas pessoas que conhecem mais ou menos a palavra de Deus. Você conhece que Jesus é o caminho, você conhece que Jesus ressuscitou, que Jesus foi o sacrifício, muito bem, deixa eu conversar com você, compra um livrinho meu aqui, esse livrinho vai te ensinar uma verdade muito boa para a tua vida. Pessoal, toma cuidado, em Jesus tudo subsiste, se tudo nesse mundo existe porque Jesus existe. Segunda coisa que Paulo vai falar aqui, a partir do versículo 18, ele diz assim, ele é o cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre todos os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a sua plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas.
Então a segunda coisa que nós precisamos entender de Jesus é que ele tem, em tudo tem a supremacia. Ele é acima de todas as coisas. Ele não é um mero sacerdote especial. Ele não é um mero modelo de um ser humano bem-sucedido. Não. Jesus Cristo é o Deus acima de todas as coisas. É a supracultura. Ele é acima de todas as culturas. Ele está inserido em todas as culturas. Nosso Jesus Cristo está acima dos céus e da terra. Ele é o topo, não existe nada maior que o nosso Senhor Jesus Cristo, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é a segunda pessoa da Trindade do Deus único e verdadeiro, que nós cremos e que nós adoramos. Então nós adoramos ao Senhor Jesus Cristo, porque ele é supremo, ele é o maioral, ele é o Deus eterno das nossas vidas. Se alguém falar para você, não, a gente não adora Jesus. Não, a gente adora Jesus, está escrito lá em Colossenses capítulo 1, versículo 18 e 19, ele é supremo e eu adoro o meu Senhor Jesus Cristo. Versículo 20 e 22 vai dizer o quê? Por meio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, na mente de vocês eram inimigos por causa dos maus procedimentos de vocês, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. É o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos lá, parte por parte aqui, pessoal. Primeiro, esse Deus, esse Jesus Cristo, ele veio para que nele habitasse toda a presença de Deus e por meio dele reconciliasse o mundo. Presta atenção no que eu vou falar agora, pessoal. Reconciliar. Reconciliar vem do radical da palavra concílio. E o que é um concílio? Um concílio é um grupo de pessoas que concordam com uma verdade e que criam uma certa um grupo de pessoas que creem na mesma coisa, que vivem o mesmo propósito, que têm o mesmo pensamento, as mesmas atitudes, o mesmo espírito, o mesmo objetivo, as mesmas metas. Então isso é um concílio. Então, assim, por exemplo, nós temos o concílio da Metodista Livre, né? Então esse concílio são as pessoas que fazem parte dessa denominação. Nós somos um concílio. Mas o que acontece, pessoal? Deus é um concílio, né? Por que Deus é um concílio? Porque é o Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Esses três formam um concílio. Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus falou assim, vamos criar alguém à nossa imagem e semelhança para que nós possamos nos relacionar com ele. Quando nasceu Adão e Eva, sabe o que Deus fez? Deus falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos colocar o Adão e Eva para dentro do nosso concílio. E aí o Adão e Eva entraram nesse concílio. Agora o concílio tem pelo menos 5 pessoas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Adão e Eva. Eles entraram no concílio, eles tinham o mesmo propósito, eles tinham a mesma característica, eles buscavam as mesmas coisas, as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos. E eles eram um concílio. O que aconteceu quando Adão e Eva pecaram? Eles optaram, eles escolheram pelo pecado. E o que aconteceu com Adão e Eva? Eles foram desconciliados, eles foram expulsos, eles foram separados desse concílio que Deus estava que Deus que é a Trindade de Deus. Então, por causa do pecado, a humanidade foi desvinculada, foi separada desse concílio. É por isso que o versículo 21 diz: antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa dos maus procedimentos de vocês. Sempre que você tira alguém de um concílio, de um grupo de pessoas, esse alguém se torna teu inimigo. Porque ele fala assim, poxa, quem é esses caras para me expulsar, para me tirar desse grupo?
eu sou dessa panela e você vai querer me tirar dessa panela, então eu vou ficar bravo com você, né? Então a humanidade se tornou inimigo de Deus por conta dessa separação, né? Mas Deus nunca deixou de amar essas pessoas que foram expulsas. Deus nunca deixou de perseguir essas pessoas para que elas voltassem à reconciliação. Pelo contrário, no mesmo capítulo onde o Adão e Eva eles pecam, no capítulo 3, o nosso Deus ele diz o quê? O descendente, ele fala sobre o descendente que vai pisar na cabeça da serpente. Ou seja, no mesmo capítulo que desvinculou, Deus já deu uma solução de reconciliação. É por isso que Jesus Cristo, quando ele vem à Terra, ele vem na plenitude de Deus para reconciliar, para trazer a humanidade de novo para o concílio de Deus. E nós que estamos assim, e aí esse concílio, esse reconciliar, é o que a gente chama de aliança. E se você não entendeu a aliança, volta para a pregação de domingo, porque a pregação de domingo agora foi uma pregação que falou exatamente da aliança que Deus quer fazer com a gente, e a aliança que ele fez com a humanidade foi quebrada. Por quê? Porque a humanidade era infiel. Então Jesus Cristo precisou vir aqui na terra em forma de homem, sendo 100% homem e 100% Deus, para que Deus pudesse fazer uma aliança com Jesus Cristo que é perfeito. E aí nós aqui na terra, quando nós entramos em concordância com o Senhor Jesus Cristo, nós então reatamos a nossa aliança que nós temos com Deus. E nós fazemos parte de novo desse concílio de Deus. Nós fazemos parte de novo dessa reunião, desse grupo que concorda na salvação, que concorda na vida eterna, que concorda no reino de Deus aqui na terra. Pessoal, isso aqui é muito importante. É muito importante. Se você entender isso, sabe, pessoal, já basta para mim hoje, mas assim, eu quero que vocês tenham isso em mente para vocês entenderem que Jesus Cristo, ele veio a esse mundo com esse propósito de que tudo nele subsiste, todas as coisas existem porque ele existe. Ele é o supremo, ele tem a supremacia, ele está acima de todas as coisas. E por meio dele, nós seres humanos fomos reconciliados com esse Deus. Agora tem uma condição, pessoal. Presta atenção comigo aqui no versículo 23. Ele diz, desde que, olha só, pessoal, isso aqui é muito importante. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. Por quê? Porque se você desvincular de Deus, se você sair do alicerce, se você sair, se a sua casa for fundamentada na areia e não na rocha, então você vai, de uma certa maneira, você vai perder, você vai interromper o processo da santificação e da salvação que Deus tem na sua vida. Então esse desde que é uma condição que nos coloca nessa posição de que nós somos salvos pela graça, sim, pela graça de Deus, mas tem a nossa parte. Qual que é a nossa parte? A nossa parte é que nós estejamos alicerçados e firmes no Senhor Jesus. Aí eu volto para vocês, para a gente entender o que o Evangelho de João, capítulo 15, queria dizer. Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Se vocês permanecerem conectados em mim, eu permanecerei em vocês. Se vocês não permanecerem em mim, vocês não vão dar fruto. E se vocês não derem frutos, porque vocês não estão conectados comigo, você vai ser cortado e jogado na fogueira e você vai queimar no fogo do inferno. Entende, pessoal? Existe uma condição. Deus tem um plano, tem. Deus quer salvar, sim. Deus predestinou, sim. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Qual que é a nossa parte? Desde que nós estejamos alicerçados e firmes no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo para sermos o quê? Santos e inculpáveis. O que significa inculpáveis, pessoal? É exatamente o que eu já falei para vocês sobre a justificação. A justificação é quando o juiz declara que o réu é justo e acabou, ponto final.
E nós somos justificados porque por causa do sacrifício, por causa do sangue de Jesus derramado naquela cruz, que nos justifica de todo o pecado e que cancela a dívida. O versículo 14, na verdade, do capítulo 2, ele diz assim: cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças. Jesus, ele cancelou essa dívida. Mas vamos lá, pessoal, vamos caminhar aqui, senão o negócio não vai chegar até o final. Versículo 24 em diante, ele vai falar sobre o trabalho de Paulo na igreja, ou seja, o ministério de Paulo. E Paulo, ele começa dizendo assim: me alegro em meus sofrimentos por vocês. E eu queria dizer uma coisa para vocês, isso aqui não é masoquismo, tá, pessoal? Masoquismo são pessoas que gostam de sofrer por gostar de sofrer simplesmente. Não. Paulo gosta de sofrer por uma razão. Qual razão? A proclamação do evangelho. Então, se eu sofro por causa da proclamação do evangelho, isso me dá alegria. Então, quando você sofre por um propósito, isso te dá alegria. Então, pessoal, tem um exercício, tem uma ginástica, né, física chamada CrossFit. Eu acho muito interessante esse CrossFit. O CrossFit é assim, ele te leva a usar o extremo da sua fadiga. Ele te leva ao extremo, inclusive o símbolo desse exercício é uma pessoa vomitando de tanto fazer ginástica. Né? O camarada faz tanta ginástica que o corpo dele não rejeita aquilo que está dentro dele. E assim, o CrossFit é um exercício tão pesado, mas tão pesado, tão intenso, que a pessoa, depois de 45 minutos fazendo exercício de CrossFit, ela permanece 3 minutos deitada no chão porque ela mal consegue levantar a perna. E sabe o que é mais engraçado, pessoal? As pessoas amam de paixão fazer CrossFit. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque tem uma razão, é para ficar forte, é para melhorar a saúde. É um negócio muito estranho, entendeu? A pessoa acaba sofrendo e gerando dentro dela, e assim, isso é hormonal, tá, pessoal? Isso é biológico. Quando você faz uma ginástica, quando você faz um exercício físico e você gera um sofrimento no seu corpo, o seu corpo libera um hormônio chamado endorfina. E a endorfina é o que chamam de hormônio da felicidade. Então você acaba ficando mais feliz quando você sofre, no sentido de fazer ginásticas. É por isso que você não pode ser uma pessoa sedentária. Você não pode ficar só sentado no sofá e comer. Você precisa fazer ginástica. Porque esse sofrimento da ginástica... não fui feito para sofrer. Não, se você não sofrer na ginástica, a ginástica ela leva você a liberar endorfina e que gera o hormônio da felicidade. Por isso que as pessoas acabam ficando viciadas em endorfina. Quem são esses? Aqueles caras que correm na rua 5 km todo final de semana, todo dia. Aqueles que fazem ginástica de crossfit, que fazem academia, que joga tênis igual eu, né, todo dia quase. Por quê? Porque essa ginástica libera endorfina e te deixa mais feliz. Pessoas que ficam sentadas no sofá comendo têm a tendência de virar pessoas depressivas. Por quê? Porque uma pessoa depressiva que não faz ginástica, ela não libera endorfina no seu corpo, então ela não é uma pessoa feliz. Por isso que a gente precisa de fazer ginástica, de fazer algum exercício, né, de fazer algum gasto calórico no nosso corpo para liberar essa endorfina. E de uma certa maneira eu entendo que Paulo diz: eu me alegro nos sofrimentos por vocês, porque ele não sofre por sofrer, ele sofre por uma razão lógica específica, que é em favor do seu corpo, que é a igreja. Pessoal, quando nós sofremos pela igreja, nós ficamos mais felizes. É por isso que as pessoas que começam a sofrer pela igreja, elas não largam mais a igreja. É por isso que eu tenho vontade de chamar todo mundo para servir na igreja. Porque quando você começa a servir na igreja e você começa a sofrer, o sofrimento te gera vontade de sofrer mais pela igreja. E Paulo tinha esse coração de querer sofrer pela igreja, pela proclamação do evangelho. E ele fala: por isso que eu me tornei ministro, para apresentar a palavra de Deus. Esse era o ministério de Paulo. Que o ministério era proclamar o evangelho do Senhor Jesus para todas as pessoas.
capítulo 2, versículo 8 até o versículo 23, então é o alerta de Paulo. Paulo traz um alerta às falsas verdades que desviam as pessoas do foco da verdade, da salvação e da bênção. E é aqui que ele vai falar sobre o gnosticismo, que o gnosticismo ele vai falar que a matéria é má, né? Então, no versículo 11, olha comigo no versículo 11 do capítulo 2, ele diz assim: nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. Então, o que é o batismo? O batismo é a nova circuncisão. O batismo é a nova realidade de Cristo em nós. É a nossa decisão em caminhar com toda a nossa força e energia e caminhar com Jesus Cristo e viver para Jesus Cristo de agora em diante. O batismo é o primeiro passo da fé cristã de testemunho público para com a igreja, para com a sociedade, né? Então, ó uma definição de batismo. O batismo não é uma circuncisão feita na carne, mas é a decisão espiritual de cada um em viver conforme a palavra, a vontade e a sabedoria de Deus em suas vidas, né? Então a gente tem que tomar cuidado com as vãs filosofias. O capítulo 2, versículo 8, ele diz assim: tenham cuidado para ninguém escravize vocês com filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Então a gente precisa tomar cuidado com sabe, pessoal, tem gente que fala bonito, mas não é porque fala bonito que é verdade. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, né, pessoal? Né? Eu prefiro ser claro do que falar bonito, é por isso que eu falo tudo errado. Tem um monte de gente que fica me consertando. Ai, pastor, você falou aquela palavra lá, aquela palavra tá errado, não é assim que fala. Mas assim, não tem problema. Se as pessoas estão entendendo o evangelho, eu prefiro ser simples do que ser eloquente, intelectual e ninguém entender o que eu falo, né? Então assim, eu prefiro tentar ser claro para as pessoas entenderem o que eu tô querendo passar para elas, né? Então, Paulo aqui ele trabalha uma definição de um conceito da nossa vida em Jesus Cristo. No versículo 13 ele diz: quando vocês estavam mortos em pecados, na incircuncisão da carne, Deus os vivificou em Cristo. Olha só a obra de Cristo aqui. Deus os vivificou em Cristo e ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que eram contrárias. Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público triunfando sobre eles na cruz. Olha só, Paulo está falando da importância de nós entendermos e seguirmos a verdade da cruz. A cruz foi o preço alto que foi pago pelo cancelamento da nossa dívida. Então vamos lá, pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Existia o concílio, nós fomos desvinculados do concílio por causa de Adão e Eva. Então, por causa de Adão e Eva, que eram o primeiro ser humano, os primeiros seres humanos da Terra, todos os seres humanos que nascem nesse mundo já nascem contaminados pela natureza pecaminosa. E porque nós temos a natureza pecaminosa, nós merecemos a morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, nosso nome estava escrito no livro de condenados à morte, não no livro da vida. Mas aí vem o Senhor Jesus Cristo. Esse Senhor Jesus Cristo, ele morreu numa cruz por nós, sendo ele Deus, sendo ele perfeito, não tendo ele pecado. E ele morreu numa cruz por nós, e porque ele derramou o seu sangue nessa cruz, a dívida que nós tínhamos, o nosso nome que estava escrito no livro de condenados à morte, foi cancelado. Foi cancelado para que o nosso nome pudesse ser escrito aonde? No livro da vida. E agora o nosso nome está escrito no livro da vida. E é isso que nós estamos pregando aqui na Terra, para que mais pessoas entendam que os seus nomes estão escritos no livro de condenados à morte, e nós queremos que eles saiam desse estado de condenação e venham para esse estado de libertação e vida eterna.
E esse processo só tem um caminho. Qual que é o caminho? O nosso Senhor Jesus Cristo, em que tudo subsiste, que tem a supremacia e que nos reconciliou com Deus e o mundo. Tá dando para entender, pessoal? Isso aqui é a base da nossa fé cristã. Você precisa entender isso para ser um cristão. Agora, pastor, mas por que eu estou entendendo isso só agora, depois de dezenas de anos do Evangelho, seguindo a vida com Jesus? Graças a Deus, antes tarde do que nunca, não é verdade? Antes tarde do que nunca. Nós precisamos deixar isso bem claro nas nossas mentes e não permitir. Aí o versículo 16 eu quero trazer para vocês, ele diz assim: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou celebração das luas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. Na realidade, porém, a realidade, porém, encontra-se em Cristo Jesus. Então as pessoas não podem julgar a gente por aquilo que a gente come ou bebe, ou para a celebração das nossas festas. Se a gente faz quaresma na Páscoa, se a gente faz solidariedade no Natal, se a gente vai celebrar a festa de Pentecostes. Essas festas são, a palavra de Deus fala que elas são simplesmente sombras do que haveria de vir. São celebrações que nos lembram coisas importantes da Bíblia para as nossas vidas, para a gente viver o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas a realidade está onde? Está em Jesus Cristo. E mesmo que não tenha quaresma, mesmo que não tenha celebração da Páscoa, a nossa realidade está onde? Em Cristo Jesus. E aí o versículo 18, ele vai dizer uma coisa para nós. Ele vai dizer o seguinte: não permitam que ninguém tenha prazer na falsa humildade e na adoração de anjos e os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, e efetua o crescimento dado por Deus. Então, pessoal, toma cuidado com exageros de misticismo. Se alguém chegar e começar a orar para anjo, pessoal, ninguém ora para anjo. Tá? Você não precisa orar para anjo. Vamos orar para o anjinho que é o anjinho protetor, aquele que acampa ao redor daquele que os temem. Vamos orar para o anjinho do céu proteger você durante a noite. Para com isso, para com isso. Ninguém ora para anjo, pessoal. A gente ora para o Senhor Jesus. A gente ora para Deus. A gente não ora para anjo. Pessoal, a Bíblia fala, depois você vai, quando a gente chegar em Hebreus, você vai ver. O ser humano é superior aos anjos. Os anjos desejam ser igual aos seres humanos. E você vai orar para um anjo? Fala sério, né? Então, pessoal, toma cuidado, porque às vezes a gente olha na Bíblia, né? Tipo, um anjo apareceu para Josué com uma espada. Um anjo entrou na fornalha com o Sadraque, Mesaque e o Abednego. Um anjo veio falar com a Maria que ela seria a mãe de Jesus. A gente acha que os anjos são meros mensageiros do Senhor Deus para nos comunicar algo importante que nós precisamos realizar aqui na Terra. Eu creio que existem anjos protetores que estão livrando a gente das situações do mal, do perigo, da morte. Esses anjos, eles ficam segurando a gente, tenho certeza. Mas eu não oro para anjo. Presta atenção no que eu estou falando para você. Ninguém aqui canta louvor para anjo. Se um dia você achar uma música que está cantando para o anjo, me fala que eu quero ver essa música. Porque não pode cantar para anjo, não pode adorar anjo, não pode buscar anjo na sua vida. Você tem que buscar Deus na sua vida. O anjo é uma consequência de uma determinação de Deus para cuidar e fazer alguma coisa para o ser humano. Tá bom, pessoal? Isso é muito importante também, que eu acho que a gente pode deixar aqui, porque eu acho que muita gente erra quando tem filhos pequenos e na hora de dormir fala assim: vamos pedir pro anjinho da guarda dormir aqui com você. Cuidado, pessoal, porque demônio também é anjo, né?
e você vai chamar um anjo para dormir com seu filho, sai fora, em nome de Jesus. Eu não quero, não. Eu quero que ela fique debaixo da graça e da cobertura do nosso Senhor Jesus Cristo, cheia do Espírito Santo e da graça de Deus, né? Essa é a minha oração para as minhas filhas. Nunca orei para um anjo proteger a minha filha na noite de sono delas. E nem vou orar, né? Então, é importante a gente saber disso. Vamos lá. Aí começa a terceira parte no capítulo 3, que ele vai falar sobre as exortações práticas, que vai do capítulo 3 até o capítulo 4, versículo 18. E ele vai falar sobre as condutas cristãs, aqui no capítulo 3, de 1 a 4, sobre a união com Cristo glorificado. Então ele diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados. Então, assim, essa frase é muito importante. Procurem as coisas lá do alto, né? Procurem as coisas lá do alto. E eu posso até remeter essa passagem com aquele texto em Mateus que fala que não acumulem tesouros aqui na terra. Os tesouros aqui na terra traça corrói, né? Mas acumulem tesouros nos céus, né? Isso é interessante de você pensar que Deus, que nós temos que ter sabedoria para investir os nossos recursos aqui na terra. Você vai investir o seu recurso aqui na terra em algo passageiro que não vai perdurar por muito tempo, ou você vai investir naquilo que é eterno? Então foque no que é eterno, não foque naquilo que é terreno, foque naquilo que é eterno, né? E aí, a partir do versículo 5, ele vai falar dos resultados dessa união que nós temos com Cristo e também que nós temos que abandonar os nossos vícios. Ele diz assim, versículo 5, assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, o desejo. E aqui que eu quero trazer para vocês na Bíblia a Mensagem. A Bíblia a Mensagem, no capítulo 3, a partir do versículo 5 até o versículo 8, ele diz assim: isso significa eliminar tudo que esteja ligado ao antigo caminho de morte. Promiscuidade sexual, impureza, imoralidade, fazer o que quiser quando bem entender. Olha só essa frase, pessoal. Fazer o que quiser quando bem entender. Isso significa pessoas que não se submetem a ninguém. Pessoas que só fazem o que dá na telha. Existe uma filosofia chamada Carpe Diem. Já ouviu falar no Carpe Diem? Existe um filme chamado A Sociedade dos Poetas Mortos, que eles sempre falam desse Carpe Diem, que é o quê? Eu vou fazer o que me der na telha. Eu vou fazer o que me dá vontade. Eu vou viver só para o meu prazer. E esse Carpe Diem, ele está totalmente conectado com o hedonismo. O que é hedonismo? É a filosofia que fala que nós temos que fazer só aquilo que nos dá prazer, né? E não é verdade, pessoal, porque olha só o que Paulo está falando. Me alegro nos sofrimentos que tenho pelo corpo que é a igreja. Então, quando Paulo fala que ele se alegra no sofrimento, é porque ele não faz o que ele bem entende. Ele faz aquilo que está submetido à autoridade e à direção do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. E é isso que Deus quer de nós. Não que nós vivamos da maneira que nós bem queremos, mas que nós vivamos de maneira que agrada ao nosso Deus, submetidos à liderança do nosso Deus. E eu vou dizer mais para vocês. Se nós não conseguimos nos submeter a pessoas a quem nós vemos, que são os nossos líderes, como que nós vamos nos submeter a Deus a quem a gente não vê? Você entende, pessoal? Então, o que eu penso é o seguinte: quando nós nos submetemos às nossas lideranças, nós estamos treinando a nossa vida a sermos submissos e estar debaixo da autoridade de Deus nas nossas vidas, né? Como que eu aprendo uma coisa espiritual? Tentando praticar ela na parte física. Como que eu me relaciono com o Pai Celestial? Aprendendo a me relacionar com o meu Pai Terrestre. Entende? Então essas coisas são importantes. E ele continua dizendo, eu estou lendo na Mensagem, tá?
Ele diz assim: apegando-se a tudo que atraia a sua imaginação. Uma vida assim é moldada por coisas terrenas, sentimentos maus. É por coisas assim que Deus está prestes a explodir de ira. Não faz muito tempo vocês viviam fazendo tudo isso, sem conhecer nada melhor. Mas agora, agora que sabem mais, abandonem tudo isso. O mau comportamento, a irritabilidade, a avareza, a grosseria e conversas indecentes. Paulo está falando para a gente se afastar dessas coisas na nossa conduta cristã. E ele fala também, do versículo 12 até o 17, das virtudes que nós devemos praticar, né? E aí o versículo 12 ao 14 diz assim na Bíblia Mensagem: portanto, já que foram escolhidos por Deus para a nova vida de amor, vistam a roupa de Deus que Deus preparou para vocês. Olha só que interessante. Quando você veste uma roupa, as pessoas vão ver a roupa, não é verdade? Aquilo que você tem no coração, só você sabe, você e Deus. Mas aquilo que você veste, as pessoas vão ver, né? Então, às vezes, eu tenho que tomar cuidado com o que eu me visto. Porque, às vezes, assim, minha esposa fala, você tem que se vestir que nem um pastor. Domingo você precisa se vestir que nem um pastor. Você não pode ir de qualquer jeito, né? Aliás, hoje eu percebi que eu tô com a mesma camiseta de ontem. Que vergonha, desculpa, pessoal. Mas eu penso, sabe, pessoal, que aquilo que a gente veste é aquilo que a gente mostra para as pessoas, na verdade. Então, o que você precisa mostrar para as pessoas? Acompanha comigo. Ele diz o quê? Compaixão, humildade, bondade, autocontrole e disciplina. São coisas que você precisa vestir. Essas são as peças da sua roupa. Compaixão, humildade, bondade, autocontrole e disciplina. Paulo está falando que essas coisas você precisa mostrar para as pessoas. As pessoas precisam ver que você é uma pessoa disciplinada. As pessoas precisam ver que você tem autocontrole. As pessoas precisam ver que você é bondosa. As pessoas precisam ver que você é humilde. As pessoas precisam ver que você tem compaixão por aqueles que sofrem. Você entende a importância disso? E isso, a palavra diz que nós precisamos vestir. E quando a gente veste, as pessoas vão ver. E mais, ele diz o seguinte, que nós sejamos moderados, ou seja, equilibrados, e que também que nós sejamos perdoadores. Que nós possamos perdoar aqueles que pisaram na bola com a gente. E aí eu vejo, né, para mim o versículo 15 e 16 é uma chave para a nossa vida cristã. E eu vou ler na Bíblia, a mensagem de novo, que diz assim: que a paz de Cristo guarde vocês em sintonia uns com os outros. Nada de sair por aí fazendo o que quer. Cultivem a gratidão, que a palavra de Cristo, a mensagem, esteja no controle de tudo. Deem a ela todo o espaço da sua vida, orientem uns aos outros usando bom senso. Cantem de coração para Deus, que tudo na vida de vocês, as palavras, as ações e tudo mais, seja feito em nome do Senhor Jesus, com ações de graças, o Pai, a cada passo do caminho. Então aqui está uma chave, pessoal. Viver debaixo da paz de Cristo nos deixa sintonizados em Deus. Quando você está sintonizado, você sente paz. Toda vez que você não está sentindo paz no seu coração, de alguma maneira dá uma impressão de que nós estamos fora da sintonia com Deus. São os momentos de ansiedade, são os momentos de medo, são os momentos de raiva. Você não sente paz quando você está com raiva, sente? Você está com raiva, ai, que raiva disso! Você está sentindo paz? Não. Mas você pode sentir paz em meio à pandemia? Pode. Você pode sentir paz em meio a uma confusão de pessoas? Pode. Quando você está debaixo da vontade de Deus, quando você está sintonizado com Deus na sua vida. Isso é muito importante, pessoal. E aí ele vai começar a falar sobre a família. E aí é legal, né, pessoal? Porque depois que ele fala de como que você vive uma vida sintonizada com Deus em Cristo Jesus, ele vai falar para você como que a família deve se comportar. Aí ele fala na Bíblia Mensagem: esposas,
compreendam e apoiem o marido, submetendo-se a eles de forma que honrem o Senhor. E aí eu digo para vocês que as esposas, as mulheres, o texto da Bíblia, às vezes a gente acha o texto meio duro, porque a Bíblia está falando assim, submetam-se a seus maridos. Ah, então eu tenho que fazer tudo o que ele manda, né? Mas assim, eu penso que muitas vezes, assim, na maioria das famílias cheias de Deus e da graça de Deus que eu conheço, os maridos são a cabeça e as mulheres se submetem aos seus maridos. Mas quando o marido é a cabeça, pensa comigo, quem é o pescoço? É a mulher. E para onde vai a cabeça? Para onde o pescoço manda. Entendeu? O pescoço pode até estar por baixo, mas é o pescoço que determina para onde vai a cabeça, né? Então a mulher, ela tem mais sensibilidade, ela tem um relacionamento com Deus mais íntimo, ela tem a intuição feminina, ela tem o coração de mãe. Então, de uma certa maneira, eu entendo que a mulher, ela é sábia quando ela faz com que o seu marido se sinta o cabeça, mas ela está trazendo sabedoria para coordenar as coisas juntos com o seu marido, sem deixar com que o seu marido se sinta menosprezado e desprezado e inferiorizado. Agora, a gente está vivendo um tempo de feminismo exagerado. E eu sei que o feminismo é um composto de várias outras linhas que divergem dentro do feminismo, mas o que o feminismo tem trazido, o feminismo radical? Tem trazido a ideia que eu, como mulher, eu tenho capacidade para ser melhor e superior do que os homens, mas não é isso que a Bíblia está falando. As mulheres podem ser mais inteligentes que os homens, mas dentro da sua inteligência, elas precisam honrar o Senhor, honrar a palavra de Deus, honrar o conceito bíblico de família, entendendo que o marido é o cabeça da casa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Isso não significa que a mulher é menos do que o homem. A mulher e o homem têm o mesmo valor perante Deus, mas cada um tem a sua função. Então eu digo para vocês, crianças que crescem sem o pai, elas crescem muitas vezes de uma forma insegura. Elas se tornam adultos inseguros porque elas viveram sem a presença do pai. Só da mãe. Ah, mas a mãe então não consegue fazer isso? A mãe consegue, pessoal, mas a gente precisa entender que cada um tem o seu papel. Então uma mãe uma mãe solteira, ela vai criar uma família incompleta, no sentido de que dentro dos moldes de Deus, né, vai faltar alguma coisa dentro desse processo. Por isso que os homens não podem se acovardar no sentido de falar assim, ah, minha esposa é muito mandona, então deixa ela resolver tudo. Não. Nós, maridos, também temos que ter a hombridade de tomar a posição de líder da casa. Assim como a mulher tem que ter a sabedoria de honrar a Deus, colocando o seu marido como líder, mas sendo líder com o seu marido. Você entende? Deus criou as pessoas diferentes, mas nós temos o mesmo valor. Versículo 19 diz, maridos, amem a sua esposa e não hajam como aproveitadores dela. Já que a palavra de Deus fala que as mulheres são submissas, os homens então vão fazer gato sapato da mulher e pedir para elas fazerem tudo que elas querem? Não, de jeito nenhum. Né? O amor não consiste em se aproveitar da pessoa, o amor se consiste em se doar pela pessoa. Só que se você for pelos conceitos do mundo, os conceitos do mundo são outros. E os conceitos do mundo é que deturpam a palavra verdadeira de Deus. Aí depois ele fala dos filhos. Façam o que os seus pais mandam, isso alegra o Senhor. Versículo 21, pais, não sejam severos demais com os seus filhos. Lembra que eu falei para vocês que a Bíblia fala em Gálatas que em Efésios, não irritem os seus filhos? O que significa irritar os filhos? É ser severo demais com eles. Às vezes a nossa bronca foi exagerada. Às vezes o Genkotsu foi doído demais. Não precisava de tudo aquilo. Não precisava fazer sangrar. Você entende o que eu estou falando? E às vezes os pais são tão ditadores, tão severos, tão centralizadores que não deixam o filho tomar decisão nenhuma. E aí, eu digo para vocês, essa severidade você vai colher mais tarde. Depois você vai perguntar, por que meus filhos não querem andar comigo?
Foi você que plantou. Então a gente tem que tomar cuidado com essa severidade exagerada que nós temos que ter com os nossos filhos. Nossos filhos não são soldados do nosso exército e eu sou o general. Não é. Nós temos que viver um relacionamento saudável com eles. Nós temos que nos submeter a eles como eles se submetem a nós. E viver essa beleza da família de Deus. E aí do versículo 22 ao 25, Paulo ele vai falar sobre os escravos. E aqui ele não está falando que ele apoia os escravos, a ideia de escravocrata, de fazer escravos, mas essa era a cultura da região. Então, na Bíblia a Mensagem, ele traz uma coisa mais leve. Olha só, ele diz assim: empregados, façam o que for dito pelos seus patrões, não façam apenas o mínimo exigido, mas sim o melhor que puderem. Trabalhem de coração para o real Senhor de vocês, para Deus, pois serão plenamente recompensados quando receberem a sua herança. Lembrem-se de que, no fim das contas, o Senhor é o Senhor que estão servindo, é Cristo. O empregado mal-humorado que só faz trabalho de má qualidade terá que prestar contas. Ser um seguidor de Jesus não cobre o serviço mal feito de vocês. Não é porque você se chama de seguidor de Jesus que ele vai ter que aceitar o serviço mal feito de vocês. Então, quando a gente tem que fazer uma coisa com excelência, né? Não faz mais ou menos, faz uma coisa com excelência. Vai fazer uma comida? Faz com excelência. Não faz de qualquer jeito, faz com excelência. Vai servir ao Senhor? Faz com excelência, não faz de qualquer jeito, né? Eu e a Érica e meu pai, a gente está cuidando do jardinzinho da igreja. A gente não está fazendo de qualquer jeito, a gente está fazendo com excelência. A gente está comprando do melhor, a gente já... Pessoal, a gente já levou 25 sacos de terra, eu acho, para aquela igreja. A gente já e ainda falta terra. Aquele negocinho ali é complicado, né, pessoal? Mas eu penso que a gente está fazendo com excelência. A gente não está fazendo qualquer coisa, a gente está se dedicando para fazer o melhor para o Senhor. Amém? Bom, para terminar então, no capítulo 4, no versículo 2 em diante, ele fala como é o modo cristão de se falar, né? E ele diz assim, olha só, capítulo 4, versículo 2, na Bíblia a Mensagem diz assim: orem com dedicação, fiquem atentos com olhos abertos, em atitude de gratidão, não esqueçam de orar por nós para que dê novas oportunidades de anunciar o ministério de Cristo, mesmo enquanto estou nesse cárcere. Orem para que toda vez que abrir a boca consiga tornar Cristo conhecido para eles. Versículo 5. Sejam cautelosos enquanto vivem e trabalham entre os descrentes. Não sejam ingênuos. Aproveitem ao máximo cada oportunidade e sejam agradáveis no falar. O objetivo é aproveitar bem a conversa e o diálogo para derrotar a pessoa num debate. Olha só que interessante. Paulo está falando aqui que nós temos que aproveitar bem as oportunidades para pregar o evangelho para as pessoas. Então, como que você vai pregar o evangelho? Se você chega para uma pessoa e fala assim: cuidado que o teu pecado te leva para o inferno, né? Você, às vezes a gente chega até as pessoas com palavras tão duras que a gente acaba afastando as pessoas do evangelho ao invés de trazer elas para perto do evangelho. Então nós temos que usar das oportunidades para trazer as pessoas para o evangelho do Senhor Jesus e não para afastá-las, né? É isso que Paulo está falando, para a gente aproveitar bem a oportunidade e poder viver de uma maneira que agrada ao Senhor. E aqui o texto termina falando sobre os amigos de Paulo, tá, pessoal? Ele vai falar sobre o Tíquico, vai falar sobre Onésimo, sobre Aristarco, vai falar sobre Marcos, vai falar sobre Lucas, vai falar sobre Arquipo, né? Então, assim, esse último pedaço do livro, ele vai falar mais sobre os amigos de Paulo, as pessoas com quem carinhosamente fizeram a parte da vida de Paulo. E eu penso, né, pessoal, que se eu um dia for fazer uma carta dessa, eu vou precisar escrever o nome de vocês comigo, né? Porque vocês têm sido meus amigos e minhas amigas que têm me acompanhado no ministério, né? E é interessante a gente ter essas pessoas para andar com a gente, para viver com a gente, para ajudar a gente a prosseguir para o alvo, que é proclamar a Cristo nas nossas vidas. Amém?
Muito bem, acabamos mais um livro da Bíblia, graças ao nosso Deus maravilhoso. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela tua presença, pelo teu amor. Obrigado pela carta de Paulo aos Colossenses, que nos ensinam tantas coisas importantes. Eu oro, Deus, para que esses conceitos fundamentais, dessas verdades absolutas, sejam arraigadas no nosso coração, sejam plantadas no nosso coração e que nós nunca mais esqueçamos e que possamos viver de maneira digna do Evangelho do Senhor Jesus. Obrigado, Deus, pela devocional de hoje, que o Senhor continue a falar aos nossos corações. Oramos tudo isso agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal. Mais um livro que a gente está terminando e amanhã a gente começa outro. A jornada tá brava, né, pessoal? Mas a gente vai andando e vai ser bem legal, tá bom? Beleza, pessoal? Deus abençoe, tenha um ótimo almoço e a gente se vê amanhã então, tá bom? Deus abençoe, pessoal. Tchau, tchau.